queridos alunos, queridos amigos da música. Estamos aqui mais uma vez nos encontrando para falar de música clássica e continuando nosso assunto sobre o piano, esse instrumento extraordinário. Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt foram compositores que tornaram o piano o centro principal da música ocidental. No decorrer do século XIX, muitos pianistas começaram a fazer turnês, como Liszt, que foi um pioneiro nisso, e depois, na sequência, vários, chegando até Paderewski, que com isso divulgaram o piano pela Europa inteira, levaram para a Ásia, para as Américas. E, paralelamente, grandes construtores de piano começaram a surgir. Steinway, nos Estados Unidos, Erard e Pleyel, na França, Bösendorf, na Áustria, Bechstein, na Alemanha. E o interessante é que os colonizadores trouxeram para as Américas o piano. No caso muito especial nosso do Brasil, a Inglaterra abasteceu o Brasil inteiro de pianos. Não foi só na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo que o Rio de Janeiro chegou a ser chamado de a cidade dos pianos. Tudo isso começou quando a corte portuguesa se instalou no Brasil e o Brasil passou a ser sede de um importante reino da época, Brasil, Portugal e Algarves. E essa história do piano no Brasil foi fantástica, que nós vamos até começar a aula com a Escola do Piano Brasileiro. No decorrer do século XIX, escolas pianísticas, técnicas pianísticas começaram a surgir de uma maneira formal, como a escola russa, a escola francesa, e também como uma identidade cultural, como foi o caso da escola de piano brasileira, esse estilo único nosso que não existe igual no mundo. O Brasil foi abastecido de pianos em sua totalidade. Pelo interior do Brasil, as fazendas tinham pianos, professores viajavam para dar aulas de piano, e a identificação do brasileiro, da nossa cultura com o piano foi extraordinária. E a nossa escola de piano hoje é de grande importância, está sendo muito pesquisada e valorizada pela instituição, o Instituto Piano Brasileiro, sediado em Brasília e dirigido por Alexandre Dias, que leva muito a sério essa empreitada de tanta importância na cultura pianística brasileira, descobrindo grandes compositores, intérpretes que estavam escondidos nesse nosso imenso país. E a Escola de Piano Brasileiro começou com a Chiquinha Gonzaga, que tinha grande conhecimento da música clássica, do piano clássico, que foi o que ela estudou, e criou uma execução da música brasileira que tinha se fundido com a escola pianística europeia, com o estilo da música clássica europeia e todo incorporado com os ritmos brasileiros genuínos, como a união da música indígena com a afro-brasileira e a europeia, surgindo o choro. Na escola pianística brasileira, que nós temos agora atualmente grandes intérpretes nessa especialidade, Chiquinha Gonzaga inovou colocando na mão esquerda acentuadamente o ritmo do choro, marcando com a mão esquerda, com a mão direita, a melodia, os contratempos, a parte sentimental. Isso foi de uma novidade incrível. Em seguida, Ernesto Nazaré, que teve sua formação clássica,
perfeita, formada dentro da escola polonesa, a escola de piano de Chopin. Ele era um exímio concertista de Chopin, incorporou todos esses conhecimentos nesta ideia original de Chiquinha Gonzaga. Ernesto Nazaré também tem uma difícil mão esquerda, acentuando muito o ritmo do choro, na mão direita o sentimento, a expressividade e os contratempos. São técnicas de difícil execução, precisa de muito estudo. Vamos abrir nossa aula de hoje ouvindo a técnica do piano brasileiro com André Memari, um grande pianista da atualidade, que domina completamente e com grande virtuosismo a música clássica, o piano clássico, a técnica pianística clássica, e incorpora também muita improvisação de jazz, de música brasileira, misturando com todos os seus conhecimentos clássicos. É um grande seguidor de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré abriram um caminho para o piano de Villa-Lobos, Radamés Atali. E esses que nós vamos assistir no dia de hoje, esses grandes brasileiros, começando por André Memari. Ele vai apresentar a obra de Nazaré, Suite de Nazaré, na qual ele vai desenvolver todo o seu trabalho de improvisação, de mistura de estilos em cima de uma obra original de Ernesto Nazaré. Vocês vão observar que em cima do piano, quando ele começa a tocar, tem dois aparelhos eletrônicos. São sintetizadores que desde a década de 70 é muito usado na música contemporânea, na música clássica contemporânea. E aqui André Memari vai incorporar essa novidade tecnológica na sua interpretação. Observem que ele vai começar várias notas aleatórias, como se estivesse até ensaiando. O que ele está fazendo? Ele está configurando aquelas notas que vão surgir na sua execução no sintetizador que está acima do piano. Ele não amplifica o som do piano, mas ele cria uma atmosfera brilhante em torno da nota, um efeito, é um efeito. Então, quando a Memari tocar a sua execução, essas notas que ele configurou vão ter um destaque, um brilho sutil e muito moderno. Vamos ouvir o piano brasileiro com André Memari.